Tem algo mais tenebroso do que você ter que encarar um problema de frente ou terminar um relacionamento? I was most excited for you to come. Bom, Midsommar já saiu, teve pré-estreia, eu já fiz a minha crítica sem spoilers, então agora eu vou fazer um vídeo comentando com spoilers o final, que é incrível, tá? Pra mim, Midsommar é um excelente filme para falar sobre término de relacionamentos. E colaborando aqui com a minha interpretação, eu vi uma entrevista do diretor Ari Aster falando que sim, quando ele estava fazendo a pesquisa para fazer o filme, ele também passou por um término de relacionamento, ele também usou isso como uma inspiração. Então, para ele, essa história também fala sobre o término de um relacionamento codependente. Yeah, and then I got the opportunity and I decided to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me, that's all. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. That's not her again. Seriously? Babe. Tanto a Dani quanto o Christian eram dependentes daquele relacionamento por motivos diversos, mas eles eram dependentes. Eles não conseguiam se desvencilhar, né? Se separar, eles não conseguiam tomar uma decisão. Eles estavam paralisados dentro de um relacionamento que não estava bom. E aí teve que acontecer toda essa jornada tenebrosa e terrível para que algo acontecesse e que a nossa protagonista, a Dani, conseguisse se libertar, ou não, desse relacionamento codependente. Mas vamos lá, vamos do início. Eu já vou falar aqui pra vocês que vai ter um terceiro vídeo, e vai ser um vídeo analisando só as runas, os rituais e a mitologia por trás de Midsommar, até porque tem muita inspiração nórdica, muita inspiração dos vikings e tal, que eu quero homenagear, que eu quero ressaltar aqui, porque eu tenho 2 livros ali que eu adoro a mitologia. Então esse vídeo aqui eu vou falar só do final realmente comentado, as minhas impressões sobre isso, do relacionamento entre os protagonistas, e aí sim deixar aberto aqui para vocês colocarem as impressões de vocês, as interpretações de vocês, tá? Mas vamos lá. Você já tem lá no início do filme, ele já dá o tom do que seria esse relacionamento entre esses dois, né? Você tem a Dani, que passa por uma baita de uma tragédia, e ela se segura muito pra lidar com o trauma, pra não atrapalhar o namorado, que já há mais de um ano já queria terminar com ela, e não termina porque cargas d'água, porque não quer enfrentar a situação, não quer lidar com a situação, e também porque ele se sente responsável pela pessoa. A Dani, ela chegou num nível de dependência com ele em que ela tem medo de ficar sozinha, até porque ela vem de uma família cuja irmã é bipolar, e os pais, eu não sei o relacionamento que ela tinha com os pais, mas logo no início do filme, eles todos já são mortos em meio à tragédia, pra quem não entendeu o que aconteceu. A irmã bipolar ligou os carros da casa, matou os pais com o dióxido de carbono e se matou também, ou seja, a menina, a Dani, perdeu a família inteira numa tragédia terrível. Ela, provavelmente, por conta de toda essa falta de estrutura familiar, acabou se voltando pro Christian. Christian, por sua vez, sente que o seu relacionamento é meio que sabe aquele emprego que a pessoa já cansou e quer ir embora? E ela não vai, mas ela vai, bate ponto, faz o que tem que fazer e trata tudo como uma obrigação. Ele já tá nesse estágio. Os amigos dele ficam falando, ficam tirando sarro dela, ele não tem coragem nem de defendê-la, nem nada. É aquilo, eles estão juntos por conveniência. O amor, o relacionamento morreu. O relacionamento namorado, o futuro marido, mulher, não existe mais. Eles estão juntos por conveniência, por estar juntos, porque estão acostumados e porque eles têm medo do desconhecido. E eles partem para essa jornada e chegam lá no vilarejo, todo mundo vira sacrifício e aí Dani é a rainha do Maio. Ela é a rainha de Maio e o que ela faz? Ela escolhe Christian como sacrifício final. E aí Christian, paralisado, é colocado dentro da carcaça de um urso, que aí eu vou ter que mencionar aqui o arquétipo, né? O que o urso representa. E aí ateia um fogo no Christian, coitado. Dani assiste toda a cena chorando, desesperada, como se ela estivesse numa situação que ela não consegue sair. Até que no finalzinho, lá pro final, você começa a ver um sorrisinho surgir. E aí aquele desespero vem num riso meio louco assim, dela, estou livre, acabei com esse relacionamento terrível que eu estava e agora eu sou livre. Será? Pra quem não reparou,
Lá no início do filme, no apartamento da Dani, tem vários quadros. Esses quadros são um puro foreshadowing do que vai acontecer no filme. É um quadro de uma moça, uma menina, com um urso. Acho que tem 2, 3 quadros lá, que é um que ela tá com o urso, e ele é meio grande, ele é meio amedrontador. E aí nisso eu preciso falar pra vocês que a figura do urso, ela representa várias coisas, dentre elas morte e renascimento, ou um arquétipo de um homem muito rude e cruel. No caso, o Christian representa os dois, né? Ele é esse urso que em determinado momento amedronta a menina, que faz com que ela fique sob sua influência, e em outro momento ele vira cinzas para que ela renasça. Eu entendi assim. Os quadros, inclusive, eu preciso mencionar aqui que o primeiro quadro que aparece é de um artista. Aí eu vou mencionar ele no vídeo que eu vou fazer das runas, que é do Mupan. Mas os outros quadros que estão no apartamento da Dani eles são do artista Ragnar Persson, que é sueco também, em colaboração com Henrik Svensson e o designer gráfico, ou a designer gráfica, Neil Svensson. Eu acho que ele deve ser casado, né? Deve ser por isso. E aí eles refletem tudo que vai acontecer nessa história, que é muito legal. E aí toda a arte, todas as coisas são criadas a partir dele. Vocês vão ver que é muito similar quem for assistir de novo. Eu, inclusive, acho que eu vou assistir de novo só pra pegar esses detalhes. Mas, enfim, ele representa tudo isso. E no momento que ele está paralisado, fisicamente paralisado ali dentro daquele urso, ele representa a morte e o renascimento daquele relacionamento da própria Dani. Ele também representa aquele urso que é amedrontador, cruel, só que ele é paralisado, ou seja, ele estava paralisado dentro da situação, paralisado dentro daquele relacionamento. Fazia mais de 1 ano que ele queria terminar com ela e não terminava. Ele era aquele cara que ele lembrava do aniversário dela por pura obrigação, que chamou ela para viajar por se sentir responsável por ela, por obrigação por ela. Quando ela passou pela morte pelo trauma da morte dos pais e da irmã, ela precisava de um apoio. E ele deu esse apoio no começo, mas como uma obrigação. Não porque ele realmente queria acolher a Dani. E ela sentiu isso. Então, durante muito tempo no filme, ela ignorou todos esses sentimentos, todo o luto, toda a dor, tudo. Ela ignorou e engoliu para não atrapalhar ele. Ela já estava naquele estágio de que ela é um estorvo. Ela sente que ela é um peso na vida de alguém. E aí, quando ela chegou nessa comunidade, e nos últimos momentos, né, que o Christian acaba cedendo a poção do amor, a magia do amor lá, que, a meu ver, por ser um filme mais realista, na verdade foram drogas que deram pra ele, que meio que eliminaram o superego dele pra ele ficar sujeito aos próprios desejos e atordoado. Eu acho que foi isso, o feitiço e tal. Quando ela pega ele nesse ato sexual, ela corre pra gritar e aí ela consegue finalmente pôr pra fora toda a dor. É uma catarse ali. Ela põe pra fora toda a dor do que ela sentiu, tanto pelo luto quanto pela morte do relacionamento, por perceber que aquele relacionamento realmente já não dava, que morreu, que foi a gota d'água e tal. E naquele momento as mulheres daquele clã, né, as mulheres daquele grupo, começam a gritar com ela. Ela não se sente intimidada a engolir a própria dor para não atrapalhar ninguém. As outras mulheres acolhem a dor dela. E isso para ela é uma forma de acolhimento que ela não tinha com ele. E que ela teve com essas mulheres, que ela teve nessa sociedade. Então, para mim, naquele momento que eu perguntei para vocês se é uma libertação do relacionamento ou não, pra mim, a Dani, ela tá saindo de um relacionamento codependente pra cair em outro. Só que ela saiu do relacionamento com uma pessoa, que era o Christian, pra cair no relacionamento com uma comunidade muito empática. Você percebe ali que aquela comunidade, ela vive em torno de si mesma. O pessoal nasce, vive, morre e vai pra terra. O pessoal planta, come aquilo. Eles têm um ciclo, né? Inclusive, acho que na roupa, em algumas roupas, em alguns bordados, você vê o ciclo do infinito. Eles vivem ali como se fossem uma entidade só. E a Dani, nessa necessidade que ela tem de uma dependência de alguém, ela se vê acolhida ali naquela comunidade. E aí, por isso que eu acho que ela decide tocar o Chris na fogueira mesmo. Ah, inclusive Christian, de Cristo, sacrifício. Então você já sabe, ó,
no começo ali que ele é um sacrifício, né? Meio que sutil, mas realmente você percebe ali, Christian é o sacrifício. Ela escolhe o Christian como uma vingança, como uma forma de se libertar e como uma forma dela conseguir se acolher, se adentrar naquela sociedade que finalmente acolheu. Ah, você não vai me acolher, eu tenho que ficar ignorando as minhas dores e os meus traumas porque para não ser um estorvo por você. Tudo bem, aqui dentro, nessa sociedade, eu não sou um estorvo para eles. Eles me acolhem e eles me reconhecem, eles me enxergam e eles sentem da minha dor. Então, no caso, eu não creio que foi realmente uma libertação. Eu acho que foi uma transferência ali de um relacionamento para o outro. E aí, o que vocês acham disso tudo aí? Eu achei o filme muito incrível, porque o que você sente ali, é o medo, o terror vem do desconhecido. Mas o que seria esse desconhecido? Um ritual? Seria o desconhecido alguém desaparecer? Esse medo do desconhecido de será que esses feitiços estão funcionando ou não? Ou será que é simplesmente o medo de ter que reconhecer que você tem que tomar uma decisão? Tomar uma decisão, a liberdade de escolha gera uma angústia. E isso dói, a angústia é um terror, a angústia é obscura. É por isso que esse filme é tão interessante. Porque ele não se apoia no escuro, na noite, para mostrar o terror. Ele se apoia na situação de encarar os próprios problemas, na situação de encarar a própria escolha como sendo um terror. Aquela comunidade ali é um pano de fundo. O uso dos rituais, que inclusive são baseados em rituais reais que já aconteciam lá com os vikings, alguns dos rituais ali, poções, essas coisas, são coisas pagãs e neopagãs reais, né? E aí o Ari Aster, ele faz um apanhado de tudo isso, né? Para poder construir uma história de horror. Mas se você parar para pensar bem, tirando a parte do gore, e tirando a parte que eles matam os turistas, que aí é uma baita de uma sacanagem, né? Você tá numa comunidade que todo mundo aceita que vai ser um sacrifício um dia, que vai morrer. Inclusive o Pele fala pra ela, né, que até os 72 anos você tem o seu propósito, depois disso corta o pescoço e todo mundo deu uma risadinha do tipo, hahaha, como se tivesse morrido. E tipo, não é realmente, eles matam. Ou a pessoa se mata. Ela entende esse ciclo. Quem tá dentro da comunidade ali entende aquele ciclo, mas quem tá fora é uma baita uma sacanagem você trazer a pessoa que tá de fora para ela ser sacrifício sem ela ter conhecimento disso. Nesse sentido, você tem um elemento de terror daquela comunidade ali, tá? Que é você trazer uma pessoa de fora que não tá disposta a isso, porque, gente, de resto, existem tribos, comunidades, ou existiram rituais que são assim, que mata o idoso, que mata a criança, que mata a criança que é gêmeo, às vezes enterra até vivo. Esse tipo de coisa são coisas realmente culturais e tal, que aí, fizeram apanhado e jogaram ali para elevar a atenção. Mas o verdadeiro terror mesmo é reconhecer uma situação na qual você está paralisado, que você tem que sair. É reconhecer que você tem que gritar, reconhecer que a pessoa com quem você tá, às vezes, não tem empatia pela sua dor. Eu acho que é muito triste o momento que você para pensar que você investiu um tempo numa pessoa que só tá com você por conveniência, por obrigação, tá? Tem muito casal que acaba ficando junto por conta disso, né? Às vezes já não tem nenhum amor ali, realmente como se fosse um emprego. Bateu o ponto, bateu o cartão e tá tudo certo. Foi mais ou menos o que o Christian fez com ela. O que não significa, gente, que pra meu ver ele é um vilão, ele é ruim, nem nada. Ele era só um cara paralisado na situação. Ele também meio foi vítima ali de toda uma situação dentro daquela seita, né? Dentro daquela comunidade. Mas ele não é exatamente um vilão, não. Ele é uma pessoa que não queria, que não conseguia reconhecer os próprios desejos, que se sentia na obrigação de ficar com a Dani por conta de todo o histórico dela também, sabe? É isso, coisas ruins acontecem com pessoas, ponto. Coisas acontecem, decisões têm que ser tomadas, ponto. A vida é essa. Mas fica aqui, esse é o meu final comentado. Eu vou falar sobre Arga, o que significa Arga, que spoiler aqui do próximo vídeo. É sobre uma história de mulheres que dançaram até morrer, pessoas que dançaram até morrer no festivais e tal.
Mas fica aí para o outro vídeo, tá? Eu quero saber agora o que vocês interpretaram, se vocês compartilham da minha opinião ou não, se compartilham da visão do diretor ou não, tá? Fica à vontade, aqui é a festa do spoiler nos comentários a partir de agora, tá? Fico por aqui e a gente continua esse papo aí nos comentários. Beijos, tchau!